aí galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o pé grande, né? Pra não ficar naquela mesma coisa de enciclopédia Disney, né? Aquela chatice de sempre. Eu evitei, né, de trazer mais vídeos de enciclopédia Disney para não saturar este assunto aqui no canal e eu ter que parar a série maravilhosa, né? Então eu decidi falar sobre o pé grande, então vamos lá. O pé grande, Bigfoot, também comumente chamado de Sasquatch, uma criatura mítica, grande e peluda, que supostamente habita florestas na América do Norte, particularmente no noroeste do Pacífico. Pé grande, uma figura presente no folclore americano e canadense, e desde meados do século XX, tornou-se um ícone cultural, permeando a cultura popular e se tornando o tema de sua própria subcultura distinta. Entusiastas do pé grande, como aqueles que, dentro da pseudociência da criptozoologia, oferecem várias formas de evidências duvidosas para apoiar a existência do pé grande, incluindo relatos anedóticos de avistamentos, bem como supostas fotografias, gravações de vídeo e áudio, amostras de cabelo e moldes de pegadas grandes. No entanto, as evidências são uma combinação de folclore, identificação errônea e farsa. A criatura não é um animal vivo real. Os folcloristas atribuem o fenômeno do pé grande a uma combinação de fatores e fontes, incluindo a figura do homem selvagem europeu, contos populares e culturas indígenas. Exemplos de contos populares semelhantes de humanoides selvagens cobertos de pelos existem em todo o mundo, como o macaco gambá do sudeste dos Estados Unidos, o almas, o yeren e o yeti na Ásia, o yowie australiano e criaturas nas mitologias de povos indígenas. O pensamento ilusório, um aumento cultural nas preocupações ambientais e a conscientização geral da sociedade sobre o assunto foram citados como fatores adicionais. O pé grande é frequentemente descrito como uma criatura grande, musculosa e bípede, semelhante a um humano ou macaco, coberto de pelos pretos, castanhos escuros ou vermelho escuros. Descrições anedóticas estimam uma altura de aproximadamente 1,8 a 2,7 metros, 6 a 9 pés, com algumas descrições apresentando criaturas com até 3 a 4 metros de altura. Algumas supostas observações descrevem o pé grande como mais humano do que macaco, particularmente em relação ao rosto. Em 1971, várias pessoas em The Dalles, Oregon, registram um boletim de ocorrência descrevendo um macaco gigante, e um dos homens alegou ter avistado a criatura na mira de seu rifle, mas não conseguia atirar nela porque parecia mais humana do que animal. As descrições comuns incluem ombros largos, pescoço não visível e braços longos, em que muitos céticos atribuem a identificação errônea de um urso em pé. Alguns supostos avistamentos noturnos afirmaram que os olhos da criatura brilhavam em vermelho ou escuro, em amarelo ou vermelho. No entanto, o brilho ocular não está presente em humanos ou em qualquer outro grande primata conhecido. E, portanto, as explicações propostas para o brilho ocular elevado observável na floresta incluem corujas, guaxinins ou gambás empoleirados na folhagem ou ursos em pé. Michael Rugg, proprietário do Bigfoot Discovery Museum, afirma ter sentido o cheiro do pé grande, declarando: imagine um gambá que rolou em animais mortos e ficou perto de fossas de lixo. As enormes pegadas que deram nome à criatura são consideradas tão grandes quanto 24 polegadas de comprimento e 200 milímetros, 8 polegadas de largura. Alguns moldes de pegadas também continham marcas de garras, tornando provável que elas sejam de animais conhecidos, como ursos que têm 5 dedos e garras. O nome pé grande, etimologia e outros nomes. Em 1929, o agente indígena e professor J.W. Burns, que viveu e trabalhou com a nação Styles, então chamada de Primeira Nação Chehalis, publicou uma coleção de histórias intitulada Apresentando os Gigantes Peludos da Colômbia Britânica, uma coleção de contos estranhos sobre os animais selvagens da Colômbia Britânica, contados por aqueles que dizem tê-los visto. A revista Maclean's. As histórias ofereciam vários relatos anedóticos que um membro da tribo teve com uma mulher selvagem peluda que falava a língua da Primeira Nação Douglas. Burns ganhou o termo Sasquatch, que se acredita ser a versão anglicizada de Sasquatch, que se traduz aproximadamente como um homem peludo na língua Haukemelan,
Burns descreve o Sasquatch como uma tribo de pessoas peludas que afirmam ter sempre vivido nas montanhas, túneis e cavernas. Pé Grande, em 1958, Jerry Creel, operador de escavadeira de uma empresa madeireira no condado de Humboldt, Califórnia, descobriu um conjunto de pegadas grandes de 410 milímetros, semelhantes às humanas, afundadas na lama da Floresta Nacional de Six Rivers. Ao informar seus colegas de trabalho, muitos afirmaram ter visto pegadas semelhantes em locais de trabalhos anteriores, além de relatarem incidentes estranhos, como um tambor de óleo passando 200 quilos, que havia sido movido sem explicação. Os homens da empresa madeireira logo começaram a usar a palavra pé grande para descrever o aparente culpado. Creel e outros inicialmente acreditaram que alguém estava pregando uma peça neles. Depois de observar mais dessas pegadas enormes, ele contatou o repórter Andrew Gazzoli, do jornal Humboldt Times. Gazzoli entrevistou trabalhadores da indústria madeireira e escreveu artigos sobre as pegadas misteriosas, introduzindo o nome Pé Grande. Em relação às pegadas e aos contos locais sobre homens selvagens grandes e peludos, foi feita uma réplica em gesso das pegadas em que Creel apareceu, segurando uma das réplicas na primeira página do jornal em 6 de outubro de 1958. A história se espalhou rapidamente à medida que Gazzoli começou a receber correspondências de importantes veículos de comunicação, incluindo o New York Times e Los Angeles Times. Como resultado, o termo Bigfoot tornou-se amplamente difundido como referência a uma criatura aparentemente grande e desconhecida que deixava pegadas enormes no norte da Califórnia. Folclore e registros antigos. Essa aqui vai ser a última coisa que eu vou ler, tá? Para dar tempo do vídeo aqui, né? História, folclore e outros registros antigos, né? O ecologista Herbert Peel argumenta que a maioria das culturas possui relatos de gigantes semelhantes a humanos em sua história folclórica, expressando uma necessidade de alguma criatura maior que a vida. Cada idioma tinha seu nome para a criatura apresentada na versão local dessas lendas. Muitos nomes significam algo como homem selvagem ou homem peludo, embora outros nomes descrevessem ações comuns que se dizia que ele realizava, como comer mariscos ou sacudir árvores. O folclore europeu tradicionalmente tinha muitos exemplos do homem selvagem da floresta, ou povo selvagem, frequentemente descrito como uma criatura nua coberta de pelos, com apenas o rosto, os pés e as mãos, em alguns casos os joelhos e cotovelos permanecendo nus. Esses povos selvagens europeus viriavam de eremitas humanos e monstros semelhantes a humanos. Ao migrarem para a América do Norte, os mitos do povo selvagem persistiram, com avistamentos documentados de povo selvagem relatados no que hoje é o estado de Nova York e a Pensilvânia. Um artigo de 2007 intitulado Imagens do Homem Selvagem Dentro e Fora da Europa afirmou: sem dúvida, o Sasquatch moderno é um grande parte produto de uma cultura de origem europeia, assim como, possivelmente, maior medida, o Yahoo australiano. Consequentemente, traços do homem selvagem europeu são discerníveis em ambas as figuras. No entanto, o Sasquatch está principalmente enraizado em representações ameríndias de hominídeos peludos, embora a relação entre estes, frequentemente descritos como pequenos, e o Sasquatch gigante do imaginário popular canadense e americano esteja longe de ser direta, diz o Gregor Firth, né? Muitas culturas indígenas em todo o continente norte-americano incluem contos de criaturas misteriosas cobertas de pelos, que vivem nas florestas, e de acordo com um antropólogo Muitas culturas indígenas em todo o continente norte-americano incluem contos de criaturas misteriosas cobertas de pelos que vivem nas florestas. E de acordo com o antropólogo David Dingley, essas lendas existiam muito antes dos relatos contemporâneos da criatura descrita como o Pé Grande.
Essas histórias diferiam em seus detalhes regionalmente entre famílias na mesma comunidade e são particularmente prevalentes no noroeste do Pacífico. Incidente no Cânion dos Macacos. Em 16 de julho de 1924, um artigo no jornal The Oregonian ganhou destaque nacional ao descrever um conflito entre um grupo de garimpeiros e um grupo de homens macaco em um desfiladeiro perto do Monte Santa Helena. Os garimpeiros relataram ter encontrado homens gorila perto de sua cabana isolada. Um dos homens, Fred Beck, indicou ter atirado em uma das criaturas com rifle. Naquela noite, eles relataram ter sido atacados pelas criaturas que teriam atirado pedras grandes na cabana, danificando o telhado e deixando Beck inconsciente. Os homens fugiram da área na manhã seguinte. O Serviço Florestal do ZEUA investigou o local do suposto incidente. Os investigadores não encontraram evidências convincentes do evento e concluíram que provavelmente se tratava de uma invenção. História de grandes homens macacos vivos cobertos de pelos ou demônios da montanha era um folclore persistente na região há séculos antes do suposto incidente. Hoje a área é conhecida como Cânion dos Macacos, em reconhecimento à sua importância no folclore do Pé Grande. Filme Patterson Gimlin, em 20 de outubro de 1967. Um entusiasta do Pé Grande, Roger Patterson, e seu parceiro, Robert Bob Gimlin, estavam filmando um documentário sobre o Pé Grande em uma área chamada Bluff Creek, no norte da Califórnia. A dupla filmou ter encontrado um pé grande e filmou o encontro. O vídeo de 59,5 segundos, apelidado de filme Patterson Gimlin, tornou-se icônico na cultura popular e na história e folclore relacionados ao Pé Grande. O PGF continua sendo um assunto altamente examinado, analisado e debatido. Especialistas acadêmicos de áreas relacionadas geralmente julgaram que o filme não fornece dados de apoio de qualquer valor científico, sendo talvez a explicação mais comum proposta que foi uma farsa. E a explicação proposta é que que o pé grande normalmente pode ser, assim, a explicação que eles propõem é que o pé grande ele foi confundido com um urso em pé, né? Um urso preto em pé, ou também com macacos, né? Macacos fugitivos, humanos, ou também pode ser um caso de pareidolia, né? Alguns propuseram que a pareidolia pode explicar os avistamentos do pé grande, especificamente a tendência de observar rostos e figuras semelhantes a humanos no ambiente natural. Fotos e vídeos de baixa qualidade que supostamente retratam pés grandes são frequentemente atribuídos a este fenômeno, comumente chamados de blob squats, ou seja, pode ser também uma pareidolia. Ele já foi referenciado, né? Turismo e eventos. E também pode ser que ele seja um gigantopiteco, né? Os defensores da existência do pé grande, Grover Krantz e Geoffrey Hepburn, acreditavam que o pé grande podia ser uma população remanescente da espécie extinta do macaco do sudeste asiático, Gigantopithecus. De acordo com Burn e o de Black, pode ter seguido muitas outras espécies de animais que migraram através da ponte terrestre de Bering para as Américas. Até o momento, nenhum fóssil de Gigantopithecus foi encontrado nas Américas. Na Ásia, os únicos fósseis recuperados foram mandíbulas e dentes, deixando incerteza sobre a locomoção do de Black. Krantz argumentou que o de Black poderia ter sido bípede, com base em sua extrapolação a partir do formato de sua mandíbula. No entanto, a parte relevante da mandíbula não está presente em nenhum fóssil. A visão consensual é que o de Black era quadrúpede, já que sua enorme massa teria dificultado a adoção de uma marcha bípede. Mas então, galera, isso foi tudo que temos de informação sobre o pé grande, né? Até temos mais informações sobre ele, sobre nomes regionais ou até mesmo cultura popular. Mas isso não nos interessa porque o vídeo tem que encerrar agora. Mas aqui são informações adicionais, ou seja, citações, quando ele foi citado, e são coisas que não nos interessam.
são coisas que não nos interessam, são informações adicionais, né? Não são informações que nós precisamos falar, informações base, né? Mas então, galera, isso foi tudo que temos de informação sobre o pé grande. E esse foi o vídeo e falou!